Diego, para quem não sabe o que é venda, como que você definiria essa palavra? O que é venda? Eu imaginava que era dom. O seu crescimento vai esbarrar no crescimento financeiro. Fala rapaziada, no episódio de hoje vamos ter Diego Jimenez, vendedor, empreendedor e hostel do podcast Decisões Decidem Destino. Nesse vídeo, ele vai mostrar como a arte das vendas mudou a vida dele, ajudou a acessar lugares. Então, se você quer subir de nível, esse vídeo Controle das emoções. Vou pegar dois exemplos aqui, um cara ambicioso e um cara que não é ambicioso. Quais desses dois caras você acha que vai ter o melhor resultado nas vendas? Mostro de um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu lhe mostro um milionário. Caramba! Minha família não é rica, acredita que todos podem evoluir e melhorar de vida. Uma pergunta pro Diego, essa pergunta ela pode impactar a sua vida. Diego, qualquer um pode ser um milionário? Salve rapaziada, tá começando mais um Subindo de Nível e mais uma vez um convidado que vai fazer você subir de nível, vai te levar para um nível totalmente diferente, alguém que eu passei a admirar, conhecer a história e trouxe ele para compartilhar um pouco da história e da experiência dele que vai contribuir muito com você que quer subir de nível. Vamos dar boas-vindas pro Diego! Você é valioso! Mas Diego, para quem não te conhece, acabou de entrar nesse vídeo aqui, fala um pouco sobre quem é o Diego. Primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Como a gente estava falando aqui, fazer diferente requer coragem, então parabéns. Né? Teve desafios aqui, mas foi, agora foi. Então, bom, é a primeira vez também que eu participo de um bate-papo como esse, mas eu tenho 30 anos, hoje não, né? Há 10 anos eu atuo na área comercial, com vendas. Iniciei na região de São José do Rio Preto, até vamos falar talvez um pouco sobre isso, né? Mas tenho 30 anos, moro em Paulínia, uma cidade próxima a Campinas, moro lá a trabalho, morei aqui em São Paulo há algum tempo já. Mas resumindo, 30 anos, nascido aqui em São Paulo, mas não vivi aqui, da área comercial e que roda o trecho aí para tentar evoluir. Fazer acontecer. O Diego contribui para que esse país aconteça, é um dos caras que está ali no off, né? Contribuindo para a venda. E sem dúvida nenhuma é seu ponto forte. Venda, conexão. Diego, para quem não sabe o que é venda, como que você definiria essa palavra? O que é venda? Vendas, simplificando, vendas é troca. Você oferece a solução em cima de uma necessidade. Então você oferece um serviço ou um produto em cima de uma necessidade, de uma dor, de um problema do outro. Então, sendo muito básico e acho que... Venda é troca. Venda é troca. Serviço ou produto em cima de uma necessidade, uma dor do cliente, uma dor do mercado em si. Venda é técnica? Técnica e gestão das emoções. Como que você explicaria isso para quem não sabe o que é isso? E quem está vendendo e não tem noção que venda é isso? Eu tenho, como eu disse, eu tenho 30 anos e até os meus 28 anos eu não entendia como vendas podia ser técnica. Eu escutava isso já. Mas falava, cara, como? Eu imaginava que era dom. E nós estávamos falando, né, sobre ambientes e tudo mais, fiz alguns cursos que me fizeram entender que vendas é técnica e controle das emoções. E que é o que eu escutava, mas quando é o que você escuta, mas não pratica, fica um pouco nublado. Você fala, poxa, tudo bem, ok, é técnica, mas como? E geralmente as empresas, eu te digo até a grande maioria, não tem processo de vendas, cultura de vendas, e isso acaba ficando um pouco nebuloso. Não nebuloso, parece até algo negativo, né? Mas acaba ficando algo opaco assim na nossa visão. Então, e vendas são 3 pontos: ambição, controle das emoções e técnica. Ambição? Até adicionei aqui agora ambição, né? Controle das emoções e técnica. A técnica você aprende e lapida. A emoção, eu diria que ela é 70% desses 3. Porque ao você entender como é o processo e ao você passar por esse processo no seu dia a dia, aí você entende por que você precisa ter o controle emocional.
Porque em vendas é muito mais não do que sim. Então você vai voltar no final do dia para tua casa sempre com muito mais não do que sim. Então você precisa ter esse controle emocional. Tá? E a ambição, ela é muito particular. Não dá para medir a ambição. Talvez já dá até para você visualizar pela questão material. Talvez, pô, aquele cara ambicioso tem X coisa. Mas assim, é só entre aspas, pequeníssimo balizador, né? Enfim, para cada um para mim é muito particular a questão do que é ambição. Mas quanto mais ambicioso você tiver, você ser, mais controle emocional você procurar ter e for aprendendo com essa experiência. E quanto mais você lapidar a técnica, esse é o trio perfeito para a evolução. Uma venda, né? Pra evolução. Você acredita que o cara que ele não tem ambição, e vamos supor pegar um cara que ele é ambicioso, vamos pegar 2 exemplos aqui, um cara ambicioso e um cara que não é ambicioso. Certo. Quais desses 2 caras você acha que vai ter o melhor resultado nas vendas? Sem dúvida o ambicioso. O acomodado? Sem dúvida nenhuma. O acomodado, ele para o que ele se propor a fazer, aliás, ele nem se propõe a fazer, é isso. É isso. Aí é profundo. Porque quando você se propõe a fazer algo, mesmo que às vezes sem um conhecimento, sem estar entendendo direito, mas você está ali patinando, mas está buscando, está procurando fazer, as coisas tendem a acontecer. Pode ser que de uma forma mais mastigada, mas tende a acontecer, porque você está buscando aquilo. Né? E a busca, a excelência, até tem uma coisa que eu acho muito bacana, o Caio fala muito isso, a excelência é um alvo móvel. Então, quanto você mais busca ela e você chega nela, ela se afasta. Ele é um alvo que sempre se afasta. Caramba. Porque você chega, ele afasta. Você chega, ele afasta. Porque, ponto interessante. Vamos dar um exemplo de um médico. O médico passa a vida toda estudando. Porque uma cirurgia que era 10 anos atrás não é hoje, é uma nova. Só que em vendas é assim também. O mercado muda, as estratégias mudam, os produtos mudam, o consumidor está mais antenado. Então, tem uma frase do Thiago Conser que é muito boa. Mostre-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu lhe mostro um milionário. Caramba! Essa eu acho muito legal. Essa é valiosa, hein? Repete ela aí. Então, até vou dar nome né, pro autor dela, que é o Thiago Conser, mestre em vendas. Ele fala que mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e ele vai te mostrar uma pessoa milionária. E é muito interessante quando você vai em um evento de vendas, algo nesse sentido, e pergunta de maneira simples, quem já leu um livro de venda? Aliás, antes, quem quer vender mais? Todo mundo ergue a mão, né? Todo mundo quer vender mais. Mas quando você pergunta quem lê um livro de vendas, menos de 10% erguem a mão. Então, peraí, como você quer vender mais se você nenhum livro de vendas você leu? E às vezes você está há 10, 20, 30 anos no segmento. Isso envolve ego, orgulho. Porque você fala, estou há tanto tempo no segmento, não tem que aprender mais nada. Mas, como eu estava te dizendo aqui nos bastidores, né? Em eventos, em cursos, você está do lado de pessoas que estão ali... multimilionários, bilionários, mas está do teu lado, olhando e aprendendo. Você olha e fala, poxa, quem sou eu para não estar aqui de orelha em pé? Então, eu me estendi um pouco, talvez, na ideia, mas é muito nessa linha. Mas eu acredito que também, por a gente ouvir, tem até uma máxima que fala, pô, não deu certo em nada, vai ser vendedor. Então tende a ter esse olhar de que para vender você não precisa ser um profissional, você não precisa ter técnica, você não precisa estudar. Eu acredito que a internet, pessoas como você, vem desmistificando isso, que precisa sim estudar. Vendas é uma profissão. Na verdade, exatamente. Vendedor é uma profissão. Como tem um médico que não faz um trabalho legal, o advogado que não faz um trabalho legal, o nutricionista que não faz um trabalho legal, o juiz que não faz um trabalho legal, tem um vendedor que também não faz um trabalho legal. Mas isso vem mudando ao longo dos anos e eu fui uma pessoa mudada através dessas outras pessoas, desses outros empresários, desses outros profissionais que colocaram a cara a tapa também
para mudar esse cenário. Então, igual eu estava te falando, cursos como do Caio Carneiro, do Joel J, Flávio Augusto, do Thiago Consul, então, que tiveram sucesso através de vendas, liderando pessoas, tendo empresas, alavancando seus negócios, e depois de um período passaram a ensinar também isso, visualizaram que era importante e passaram a ensinar. Então eu aprendi que vendas era técnica, controle das emoções e ambição, estando nesses lugares, nesses ambientes, nesses cursos. E fala um pouquinho, Diego, algo que a gente estava até falando sobre, para as pessoas que até ouvem, mas o quanto que isso é importante, o poder do ambiente, né? Fala na sua opinião, com a sua experiência, qual o poder do ambiente sobre a nossa vida, sobre os nossos resultados, como ambiente? Fala aí sobre isso. Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco, porque o ambiente, independente de onde você cresceu, se você parar para pensar, ele te moldou, e se você ainda não percebeu, ele ainda está te moldando de forma automática. E de forma que você não tenha consciência sobre algumas atitudes e alguns hábitos, rotinas que você acha que são de decisões suas. E não são. Mas não são, porque você foi indiretamente, posso dizer assim, direcionado para esse caminho, sem perceber. Então eu vim de um lugar, de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, e a grande maioria das pessoas pensam de uma forma. E aqui não está relacionado mas o fulano tem dinheiro, mas o ciclano não tem. Isso fica um pouco de lado. Mas a linha de raciocínio da grande maioria das pessoas é uma. Fala-se muito da vida dos outros, e aí eu também, ao longo do tempo, aprendi que eu também não poderia julgar isso, sendo de lá, porque é a ótica, a visão de cada um, né? Não é a minha verdade que tem que estar por cima do outro, mas ao longo dos anos eu fui percebendo que as minhas condutas eram pelo meio, e não porque eu queria aquilo. Caramba! É muito doido, né? Parece até conversa de louco isso, né? Eu vou te falar, todos os convidados que já sentaram aqui para tocar esse papo falam sobre isso. Porque... Então, isso já se tornou agora até uma lei, né? Não, o ambiente, escuta-se muito isso no Instagram, enfim, nas redes sociais, e só quem ainda não passou por essa percepção acha que isso é clichê ou que não faz sentido. Porque quem já passou por isso, por esse duplo sentimento, percebeu o quão diferente é você estar em ambientes que são mais positivos. É aquilo, se você tiver entre 5 amigos que fazem algo errado, você vai começar a achar aquela situação não tão errada também. Você pode até não fazer, mas já você vai achar não tão errado. Familiarizou, né? Familiarizou. Da mesma forma que se você estiver num ambiente que a conversa é de crescimento, conversa positiva, você vai falar, opa, eu preciso. Fica em uma roda, um exemplo, fica em uma roda que as 5 pessoas falam inglês e só você não fala. Pelo menos em um mês alguma coisa, eu já vou saber, natural, só de olhar, né? Na primeira conversa você já fala, poxa, verdade, né, cara? O inglês ajuda nisso, ajuda naquilo. Poxa, aprendo isso, aprendo aquilo. E não é com ar assim, eles são mais, eu sou menos. É referência. Poxa, que legal. Nossa, isso realmente traz um benefício, é positivo, enfim, agrega. Né? Mas o ambiente é algo que eu defendo. Se eu fosse fazer uma análise do que eu mais defendo nas minhas conversas e tudo mais, ambiente. Sem dúvida nenhuma. Ambiente. Tem uma passagem breve, mas que já serve de exemplo, e é um exemplo, eu acho que até razoavelmente simples. Um tempo atrás eu comecei a correr. 5km, 10km, mas assim, de modo amador. Né? E nessa cidade que eu comentei contigo, em um determinado ambiente, eu falei para um amigo,
olha, poxa, eu comecei a correr e tal, e nesse momento eu já tinha parado de beber a cerveja, igual eu te falei. Mas tem gente que, de forma madura tal, às vezes vai chegando próximo da corrida, um mês antes, tal, o pessoal já para de beber e tal, né, álcool. Aí meu amigo falou, nossa, você é louco? Há um mês sem beber? Para, é doido, cada uma, né? Você ouviu isso? Eu falei assim, fulano, você vê, né, como que são as coisas. Você achando que essa pessoa que está se cuidando, fazendo algo nesse sentido é louco, e essa pessoa que está se cuidando, que está correndo, ela acha que você é louco, porque você bebe todo final de semana. Nossa. E você tem uma filhinha de 3 anos. Meu Deus. Eu só não completei, né? Se eu completasse, você tem 32, 33 anos, tua filha tem 2, 3, com 40, será que você vai conseguir correr junto com ela? Você vai matar ele, né? Mas eu parei por ali, até porque se a gente também, às vezes, em determinados pontos, não tomar cuidado, quando você começa a mudar algo você tem que se policiar para não ser o chatão da roda também. Bacana. Porque senão, eu não tô tomando coca por isso. Senão você fica o chatão da roda. Metódico. Tem que ser natural. Você tem que ter esse feeling também de, se você não toma a coca, o refrigerante, só fala que não quer. Guarda pra você, né? E eu estou te dizendo isso porque eu já fui esse chatão. Quando eu comecei a fazer essas mudanças, porque no começo gera estranheza, você parar de tomar uma cerveja, você parar de virar uma madrugada tomando um negócio, gera estranheza. Rolê, né? Porque as pessoas sempre te conheciam daquela forma. E lembra que eu comentei, quando você toma iniciativa para ter caminhos diferentes, gera estranheza? E o outro quer te ver bem, mas não melhor que ele, né? Então, no comecinho eu tava esse chatão. Não tô tomando refrigerante por conta disso. Não tô tomando aquilo por conta disso. Sabe, eu explicava o porquê. E não precisa. Se a pessoa te perguntar, ok, né? Se ela não perguntar. Mas se ela às vezes não perguntar, onde é que é refrigerante? Não, obrigado. Simples assim, né? Não quero porque isso. Não, calma. Que eu quero ser um milionário. Por isso que você tem que tomar sempre cuidado com o julgamento. A pessoa que ela quer mudar de ambiente, ela não sabe como fazer isso. Acho que o primeiro é você entender, ter essa consciência sobre os seus ambientes, sobre as pessoas, sobre o que você tem escutado, que tipo de conteúdo você consome. Então o ambiente ele já começa por aí. Então às vezes não adianta também você frequentar uma roda bacana e chegar em casa e só ver o jornal, porque se você só ver o jornal, você vai ficar doido. Então você tá equilibrando a balança com o negócio negativo e o positivo. Então é entender os conteúdos que você consome, e aí sim as suas rodas de pessoas, entender como que você... Aí a partir desse entendimento, fazendo uma análise aqui, você vai conseguir começar retirando o que está atrapalhando. Então, às vezes, não é pular de um ambiente para o outro, é simplesmente afastar o que atrapalha. Bacana. Então, acho que esse já é um começo, de você já se afastar do que você está percebendo que não é tão interessante. Porque ao se afastar do que não é tão interessante, entre aspas, automaticamente, você vai se aproximar do positivo, sim, da parte positiva. E aí você vai identificar. Então, acho que é diagnosticar esses pontos, retirar, aparar as arestas, e entender para que lado que você pode começar a caminhar que vai ter essa positividade em termos de ambiente. Acho que é um início, assim, sabe? Um negócio já bem ali no início, porque senão a gente fala uma receita mágica aqui e existem as realidades. Tem gente, a minha cidade é de 5 mil habitantes, em São Paulo, X milhões. Né? Então, o que acontece na minha região de São José do Rio Preto, o que acontece em Campinas, o que acontece aqui em São Paulo, é muito particular. Né? Mas acho que é um começo interessante. Faz isso mudar, né? Você acha, em questão de, vamos supor, a partir do momento que a pessoa está num podcast desse, a partir do momento que ela lê livro, que ela consome conteúdo, ela já está montando outro ambiente?
Porque no meu caso, por exemplo, né? Pô, eu não podia, por exemplo, conviver com o Diego, conviver com o Caio Carneiro, conviver com o Joel, mas eu posso ler um livro, eu posso ouvir um podcast. Ali já é uma maneira de me conectar com essas pessoas, né? Fala um pouco, na sua opinião, qual a importância disso? Ele volta um pouco para a questão do ambiente. Então, se você nota que existe uma distância, como você disse, um livro aproxima. Bacana. Um podcast, ele é poderosíssimo. Você está visualizando ali pessoas que você teria... talvez seria impossível você ter o acesso. E ali ele está falando das experiências deles, dos perrengues que passaram, das dúvidas, dos desafios, de tudo. E você está visualizando cada daquele falando 1 hora e meia. Bacana. Como que eu ia escutar um cara desse falando sobre isso no meu dia a dia? Até porque todo mundo, poxa, muita gente sai de casa cedinho, pega ônibus, o carro, volta tarde. E ali nesses momentos, às vezes você coloca um conteúdo como esse, hora do almoço. Desliga a televisão do jornal e escuta um podcast. Faz isso, testa 15 dias, um mês, só testa. Já faz a diferença. É impressionante a diferença que faz. Rapaziada, vocês viram aqui a importância do ambiente, o Diego e outras pessoas já falaram sobre isso, então com certeza é um ponto que é fato, não é nenhuma opinião, né? É fato. E eu quero fazer uma pergunta pro Diego, essa pergunta ela pode impactar a sua vida. Diego, qualquer um pode ser um milionário? Fala sobre isso. Fala sobre Olha, isso. se qualquer um pode ser um milionário... milionário, então uma resposta, né? Tem que ter um certo cuidado. Também estou em busca disso, né? Não só da questão do dinheiro em si, mas um negócio que eu acredito é que todo mundo pode melhorar. Bacana. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu vim de minha família não é rica, mas eu, Diego, não passei necessidade. Meu pai conseguiu dar para mim e para meu irmão uma vida boa. Não tem vou contar uma história triste aqui, não. Mas não era rico, não era nada disso. Vamos dizer uma classe média, vamos dizer assim? Não, nunca faltou comida para mim. Meu pai e minha mãe passaram perrengue. Mas dentro de uma normalidade da classe média ali, eu estava, vamos dizer que imagino que eu estava ali. Só que mesmo estando ali, poderia não ter feito nada. Como tem o filho do empresário XYZ que também não faz, é um outro desafio. Como tem alguém que está numa situação muito complicada, de fome ou algo nesse sentido. Então, sobre isso, é difícil eu falar algo sobre, né? Eu não passei fome. Então, como que eu vou falar sobre passar fome? Mas um negócio que eu acredito dos meios que eu vim, um negócio que eu acredito é que todos podem evoluir e melhorar de vida. Aí a consequência em ser milionário ou não, ela vai depender da sua ambição. Essa pergunta ela foi um pouco estratégica, que eu vejo hoje até alguns meios, todo mundo, eu quero ser milionário, eu vou ser um milionário, né? E a pergunta é, quem você deve se tornar para atrair esse dinheiro, né? O que você deve desenvolver, né? Até eu, particularmente, quando eu falo, eu vou me tornar uma grande mulher bem-sucedida, algumas pessoas falam assim, mas você só fala em dinheiro, você só pensa em ganhar dinheiro, mas ela não se questiona, quem eu vou ter que me tornar, o que eu vou precisar aprender? Eu vou precisar evoluir, eu vou precisar me tornar melhor do que eu já sou, né? Então não é só sobre o dinheiro, né? Até porque eu já escutei muito isso e eu confesso que me deixava um pouco na dúvida de escutar as pessoas falando que dinheiro é consequência. Mas quando você vai passando por alguns processos, você realmente visualiza que ele acaba sendo uma consequência. Loucura, né? Mas é porque vai em linha com o que você disse. O seu crescimento vai esbarrar no crescimento financeiro. Nossa. Caramba, eu nunca tinha ouvido essa. Entende? A não ser que seja uma opção sua parar em determinado ponto. Rapaziada, esse foi mais uma entrevista, espero que vocês tenham gostado e se você chegou até aqui, não deixa de dar seu like, porque eu tenho certeza que você vai subir de nível.
Depois disso, eu não consegui recuperar as outras imagens que ficou um pouco sem áudio, mas acredito que todo o conteúdo deve ter contribuído e muito para você. Quero agradecer o Diego pelo tempo dele e pelo conhecimento. Esse foi mais um Subindo de Nível. Até a próxima.